Salve, meus irmãos em Cristo, tudo bem? Estamos aqui de novo para trazer mais um vídeo para o canal aí e vamos tratar de um tema bastante importante também, como todos os vídeos, creio que será um tema de fundamental importância que a gente vai tentar trazer aqui. E eu queria começar o vídeo fazendo uma pergunta e espero que ninguém leve a mal, mas só para a gente dar uma introdução. Vocês creem na Bíblia? Se a resposta é sim, e eu acho que sim, né, para todo mundo, então vocês creem na existência, naquilo que a Bíblia prega sobre a existência de um céu, da salvação eterna, da bem-aventurança eterna, certo? Então, se cremos na soteriologia, na doutrina da salvação, dentro dessa mesma doutrina temos a salvação, mas também temos a condenação eterna. Então, se cremos no céu, temos que crer no inferno também. É uma doutrina extremamente bíblica e se negarmos essa doutrina, estaremos negando a própria palavra. Aquele que nega a existência do inferno também nega a existência do céu, porque os dois fazem parte do mesmo ensinamento, da mesma doutrina, da mesma teologia, da soteriologia, certo? Então, vamos trazer esse tema hoje, vamos explorar um pouco as características desse lugar. Vamos tentar entender como que é, porque se criou muitos mitos ao longo da história do que é o inferno. Tem gente que pensa que o inferno é aqui, que no inferno o diabo vai estar com aquele calangão vermelho de rabo, com o espeto, vai espetar a gente lá. Mas a gente vai tentar ter uma visão correta do que realmente é o inferno, como que vai ser terrível esse lugar, certo? Vamos lá, vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Vamos estar fazendo a leitura da parábola do rico e Lázaro e tentando explorar outros pontos da Bíblia também para trazer características do inferno, certo? Vamos à leitura, vamos lá. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regala e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este está consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Ok, lido o texto, percebemos que é um detalhamento aí de uma vida após a morte. No caso, relata a vida, um pouco da vida e a vida após a morte. É como se Jesus estivesse erguendo a ponta do véu da vida e nos mostrando, permitindo que a gente espie um pouco do que acontece do outro lado, certo? Então já se quebra toda aquela teoria, toda aquela falácia de que morreu, acabou. A vida é só aqui e agora e não acontece nada do outro lado. A Bíblia já vem desmentindo essa afirmação, certo?
Então, dado o tema do inferno, certo? Vamos falar a respeito disso. Primeiramente, na Bíblia, quando se quer se referir a inferno na Bíblia, se usam 4 palavras. A palavra Sheol, a palavra Hades, a palavra Tártaros e a palavra Guiena, certo? A palavra Sheol é a palavra do Antigo Testamento, certo? E a palavra Hades é a transliteração grega da palavra Sheol, da palavra hebraica, certo? Então, ambas significam morte, mundo dos mortos ou inferno, certo? Tem esses 3 significados. E a palavra Tártaros, ela só aparece uma vez na Bíblia, que é nas cartas de Pedro, para se referir ao abismo que os demônios estão aprisionados para o dia do juízo, aguardando o dia do juízo, certo? E a palavra Guiena, que representa o Vale de Rinom. O Vale de Rinom, para quem não sabe, na Bíblia era um lugar onde um rei ímpio chamado Manassés sacrificavam pessoas, crianças principalmente, numa estátua que ele mandou construir de um rei Moloque, de um deus pagão Moloque, e ele sacrificava essas crianças, às vezes vivas, incineradas dentro dessa estátua ao deus Moloque. E na época de Jesus, no Novo Testamento, trazendo agora, esse lugar era onde funcionava o lixão da cidade de Jerusalém. E a gente vai falar um pouco mais sobre o Guiena do que sobre os outros, porque o Guiena foi a passagem, a palavra, no caso, que Jesus usou para se referir ao inferno quando ele foi tentar explicar o que era o inferno, certo? Então, por que Jesus falou isso? Por que Jesus trouxe a palavra Guiena para o Vale de Rinom, o lixão de Jerusalém, para se referir ao inferno? É justamente porque nesse lixão, se você reparar o cenário de um lixão em grandes cidades, não era diferente na cidade de Jerusalém na época, uma grande cidade, produzia uma quantidade grande de lixo. E em lixões, você pode perceber, hoje a maioria das cidades possuem aterro sanitário, né? E muitas pessoas não têm dimensão, mas eu acredito que todo mundo ainda conhece o que era um lixão. Era depositado toneladas e toneladas de lixo, aquele mau cheiro, aquilo tudo que acontece lá. Só que, tipo, pela quantidade de lixo que era produzido diariamente, que é produzido diariamente em lixões, se ateia fogo no lixo para que o lixo se consuma ali. E vai depositando mais e mais a cada dia, de forma que o fogo não apaga e de forma que o bicho não para de roer. Então Jesus vai usar esse sinônimo do Guiena, do Vale de Rinom, ou lixão de Jerusalém, para representar o inferno, porque justamente como Jesus fala, onde o bicho não para de roer, o bicho não morre e o fogo nunca apaga. As coisas que serão depositadas nesse lugar queimarão constantemente, o fogo não apaga, consome a todo tempo, mas não se apaga e o bicho não morre, certo? Então essa é a referência de Guiena para por que Jesus usa essa palavra na Bíblia, para expressar o inferno. Dito isso, a gente vai para outro tema de introdução, para entrar na passagem que a gente leu do Rick Lázaro e trazer características do inferno, que é a visão. Ao longo da história, como eu falei no começo, muita coisa foi se falada a respeito de inferno, certo? Que o inferno é aqui, ou que com toda essa vida que o pessoal leva, essa vida de oba-oba, com cerveja gelada e com isso, essa vida que eles levam aí, não, o inferno é aqui, o inferno bom, desse jeito. Então, dado isso, várias pessoas têm muitos outros conceitos, que um conceito místico sobre o diabo, sobre o inferno. E isso se deu muito por causa de alguns pensamentos que vêm se arrastando desde a época da primeira igreja, lá atrás dos apóstolos, já tinham esses ensinamentos. E durante a história não foi diferente, foi causando distorções na palavra de Deus.
e confundindo principalmente esse tema na cabeça das pessoas. 3 desses pensamentos a gente pode citar aqui, que é o agnosticismo, o universalismo e o aniquilacionismo, que perpetuam até hoje e vem enganando a muitos, certo? Várias pessoas estão tendo visão errada a respeito da doutrina do inferno, certo? Então, o que a gente percebe? O agnosticismo, certo? A é a partícula negativa, como a gente fala, colocar a antes da palavra é não ou sem, e o gnosticismo, que significa conhecimento, sem conhecimento, é uma coisa comum hoje, vai ficar agnosticismo, sem conhecimento, é uma coisa que é comum. Não sei se algum de vocês já chegaram para alguém na igreja ou para algum pastor, alguma coisa, perguntou alguma coisa a respeito de morte, ou de inferno, ou de céu, e a resposta da pessoa, por não ter argumento, é falar que ninguém nunca foi lá e voltou para poder dizer como é. Ninguém tem como afirmar qual é porque ninguém nunca foi lá, não tem prova, não tem foto, não tem nada. Então não se tem conhecimento, não se tem conhecimento suficiente. É isso que o agnosticismo prega. Não se tem conhecimento suficiente sobre o inferno. Então não pode existir um lugar onde ninguém nunca foi e voltou para dizer como é que é. Não tem foto nenhuma, filmagem, ninguém consegue descrever como realmente é. Então não pode existir, certo? Então isso é típico de falta de argumento. Outra da que a gente falou, que é o aniquilacionismo, ele perpetua até hoje também porque eles, principalmente uma seita que fala a respeito do aniquilacionismo, algumas linhagens do adventismo e, porque não, nem todas são iguais, e os testemunhos de Jeová são aniquilacionistas, porque eles não creem na existência de um inferno e que os maus no fim dos tempos serão aniquilados. É o que o aniquilacionismo prega. E o que é aniquilar? Aniquilar é diferente de destruir. Uma coisa que você destrói continua existindo, mas destruída. Está em pedaços, mas continua lá. O aniquilar novamente o a partícula negativa sem o nada, e a palavra nihil, né? Aniquilar, aniquilar, reduzir a nada, certo? Trazer a nada, virar nada, simplesmente deixa de existir. Então, esse é o pensamento dos TJs e algumas linhagens e outras seitas a respeito do inferno, que os bons serão salvos, como os TJs falam, na verdade, herdarão o paraíso, morarão no paraíso, e os maus serão aniquilados. Deus não é tão mau como eles falam para ter um lugar de condenação eterna, certo? E o universalismo, a outra linhagem que a gente citou, ele prega, e tem um monte, viu? Eu vou falar que tem muito cristão que crê nisso e às vezes nem sabe, mas pelas conversas você vê que a pessoa ouviu algum universalista pregando e crê nessas coisas, que o universalismo prega, no caso vem de duas palavrinhas aí, kata e holos, que significa juntos e todos. No final, o universalismo prega no final dos tempos, lá no dia do juízo final, todo mundo vai ser salvo. Ou seja, o evangelho vai avançar, vai chegar em todo mundo vai aceitar Jesus, vai confessar. E os que não confessarem, mesmo assim, no fim, vão reconhecer, vão ser perdoados. Aí vai tanto quem foi obediente, quem não foi, quem aceitou e quem não aceitou, independente da vida que viveu, das renúncias que fez durante a vida, para seguir uma vida reta diante de Deus. O universalismo prega que todo mundo será salvo junto, ou seja, juntos e todos. Eles chegam a dizer que até o próprio diabo pode ser salvo, ser perdoado no final dos tempos. Então é uma aberração sem tamanho, certo? Então, essas três linhagens vêm confundindo as pessoas a respeito do inferno, certo?
E qual é a visão bíblica, a quarta visão que a gente pode colocar aí, fora dessas três que a gente colocou? A visão bíblica do inferno. Como é esse lugar e como que a gente pode ter noção de como vai ser lá, certo? Então vamos para o texto que a gente leu, vamos trazer algumas características do inferno para a gente poder saber que lugar terrível é esse. Então no verso 19, como a gente leu, vai falar, ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Isso a gente está relatando ainda a vida, certo? O rico e Lázaro. Isso, vou deixar uma coisa bem clara antes da gente continuar, não quer dizer que só porque o cara era rico ele foi condenado e o outro era pobre e foi salvo. Não é isso que a passagem quer dizer. Ele simplesmente está usando esse cenário, né, em vida e outro cenário na morte. Você vai ver em várias passagens da Bíblia Jesus falando que é mais fácil um camelo passar pelo o tubo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas a gente tem que entender os contextos dessas falas de Jesus para a gente não confundir as coisas. Parece que você não pode. Tem muita gente que tem esse pensamento. Parece que você não pode estudar, ter uma vida próspera, ganhar dinheiro honestamente, que você vai ser condenado. Na verdade, não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está simplesmente dizendo que a maioria das pessoas que tem muito depositam o seu coração naquilo. Aquilo vira o seu Deus. Então, quando aquele jovem chega para Cristo e pergunta, eu faço de tudo, eu sou caridoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, ele está tentando falar para Jesus que ele merece ir para o céu pelas obras. E Jesus simplesmente vai na ferida dele, porque Jesus sabia onde estava o coração dele, sabia que o coração dele estava no dinheiro. Jesus vai falar, vai lá, vende tudo que tem e divide com os pobres. E ele não quis, ficou triste, ficou magoado. Por quê? Ele achava que poderia ser salvo pelas obras, porque era rico, era caridoso, mas na verdade o coração dele não estava em Deus, ele não cria na doutrina de Cristo, que Cristo estava pregando. Ele simplesmente achava que pelas obras ele poderia comprar a salvação, certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá, continuando, verso 20, ele vai falar: havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas na porta daquele e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lhe lamber as chagas ou as feridas, certo? Aí já passa para o outro cenário. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão na Bíblia relata o paraíso, é o lugar de descanso. Aí aqui a gente abre um parêntese para eu explicar uma coisa, certo? Vamos lá. O rico, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos pelo seio de Abraão. Quando a Bíblia se refere ao seio de Abraão, ele está falando já do céu. Só que não é na plenitude ainda igual vai ser após o juízo. Porque aqui somente a alma vai estar lá. Eu vou explicar isso aqui no final. Então ele foi levado, somente a alma do rico, do mendigo que morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, o seio de Abraão é o lugar que a Bíblia se refere, que é o próprio paraíso, o céu, onde a alma vai descansar até o dia do juízo, conscientemente. Não existe doutrina do sono da alma, eu também vou explicar isso, certo? E também aconteceu o mendigo de morrer, foi levado por seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, certo? E no inferno, aí já está falando para onde o rico foi. Então, revela duas realidades diferentes em vida e dois destinos diferentes pós-morte, certo? Um está no paraíso, em descanso, no seio de Abraão, e o outro está no inferno. E erguendo os olhos, levantando os olhos, já estava em tormentos. Reparem isso aqui. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, certo? Ou seja, está no plural, tormentos. Então a gente já vê a primeira característica do inferno. É um lugar de tormentos no plural. Um lugar terrível de tormentos, de sofrimento. Sofrimentos constantes. Então eu vou voltar aqui, eu só vou colocar mais um pedaço do texto para a gente entender uma coisa. Eu vou passar para vocês.
Aí ele fala assim: estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, já relata que é um lugar de tormentos. Mas que nível de tormento? Que nível de tormento? Olha o nível do tormento. Ele ergue os olhos, ele vê Lázaro no seio de Abraão, ou seja, descansando no paraíso. Ele está numa dimensão, eles estão em outra, e ele clama para que Abraão ordene a Lázaro. Isso a gente já percebe que o caráter dele não mudou. Ele está no inferno e acha que Lázaro ainda continua sendo a ralé da sociedade, que ele pode mandar, para Abraão mandar Lázaro ir lá e fazer alguma coisa para ele. Então vê que já é uma coisa que a gente percebe também, que o caráter não muda, certo? É por isso que o inferno vai ser eterno, que o castigo é eterno. Não é porque Deus é ruim, igual prega. Ah, nossa, Deus é ruim. Por que Deus não perdoa? A pessoa passou um tempo sofrendo e Deus não perdoa. Por isso, porque a pessoa não muda. Se Deus resolvesse abrir a porta do inferno para as pessoas que estarão lá, elas mesmas iriam à porta e bateriam na cara de Deus, dizendo que prefeririam ficar lá do que ser submissa a Ele, porque eles odeiam Deus. O ser humano, aquele que é perverso, ele não tem como se arrepender. Qual é a prova disso? Qual é a base disso, Marcel? Simples. Olha o que o diabo faz. Você acha que por que ele faz o que ele faz? Ele já sabe do destino dele, ele recebeu a condenação lá em Gênesis. Que ele já recebeu a condenação, a sentença, ele já sabe que está derrotado. Mas por que ele ainda continua fazendo o que ele faz? Por que ele não se arrepende? Porque ele é incapaz de se arrepender. Ele é perverso, é ruim, é da natureza dele. Assim são alguns seres humanos. São impossíveis. Já repararam aquelas pessoas que passam a vida pregando para ela, tentando falar, tentando ensinar, chora, ora e não se converte? Não adianta. Não adianta. Quem é perverso e se for condenado ao inferno, quando estiver lá, não tem mais. Se não se arrependeu em vida, imagine no inferno. Não se arrepende, mesmo debaixo de sofrimento. Por isso que o inferno é eterno, certo? Então, voltando. Se ele está lá em tormentos e não mudou o caráter dele, qual é o nível do sofrimento que ele está, do tormento que ele está? É tão grande que ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e botar na ponta da língua dele, porque ele está... Agora imagine você estando atormentado, se queimando, o que uma gota de água na ponta da sua língua pode aliviar? Pensa, o tamanho do sofrimento que ele acha que uma gota de água na ponta da língua pode aliviar um pouco o que ele está passando ali. Então você vê que não é brincadeira, é um lugar de tormentos no plural, e um tormento tão grande ao ponto de ele pedir para Abraão ordenar Lázaro para molhar a ponta do dedo e refrescar um pouquinho a língua dele, uma gota de água na ponta da língua, para você ver o nível de sofrimento do inferno, certo? Então vamos lá. E onde que nós paramos? Paramos, tá? Foi sepultado Lázaro no seu seio. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te. Aqui nós já estamos no verso 25. Aí vai falar: Filho, lembra-te. Ou seja, opa, a gente já para aí, lembra-te. Ou seja, a memória não será apagada. Você se lembrará de tudo. Você, se você for para lá, eu espero que não, nós estejamos no céu juntos, mas quem for para o inferno se lembrará das oportunidades que teve na vida, de cada santo, de cada justo que tentou pregar o evangelho para ele e ele dispensou. Ele vai se lembrar das oportunidades que teve, daquele marido terrível e nebuloso que a mulher sempre orou para ele, por ele, ia para a igreja e chegava em casa e ele queria bater nela. Vão se lembrar de tudo dessa vida. Ou seja, uma das piores coisas do inferno, igual eu falei, não vai ter arrependimento, mas porque as pessoas são incapazes de se arrepender, mas vai ter remorso, e muito. Por isso que Jesus vai falar que ali haverá choro e ranger de dentes. Certo?
Então, remorso é diferente de arrependimento. O que vai ter de remorso, choro e ranger de dentes vai ser complicado. Continuando. Que recebeste os teus bens em tua vida e lá somente Mário, agora esse está consolado e tu em tormentos, ou atormentado, certo? Aí ele vai continuar. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Então, outra característica do inferno é uma dimensão, não tem saída, não se pode sair de lá. Aqueles que forem para lá, não tem saída. Nunca mais estarão na presença de um santo, nunca mais verá um homem de Deus. Você, ou quem estiver lá, vai descobrir que vai se esquecer de como é um vermelho, o azul, o amarelo. No inferno não vai ter cor, é só escuridão e sofrimento. Quem estiver lá vai clamar por socorro, no inferno não tem socorro. Vai clamar pela mãe, no inferno não tem mãe. Vai clamar pelo pai, no inferno não tem pai. Vai clamar por Deus, no inferno não tem Deus. Como a gente falou no começo, o diabo não vai estar lá espetando ninguém, ele próprio vai estar lá, a Bíblia fala em Apocalipse. E o diabo, o sedutor das nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. E ali serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, ou seja, o próprio diabo vai sofrer no inferno. Ele próprio, imagine o tamanho do sofrimento do inferno, o próprio diabo será atormentado lá. E essas serão as companhias que as pessoas terão no inferno: os demônios, Satanás e o falso profeta e o anticristo. E toda a raça ruim, o lixo da humanidade, assim como era o lixão da cidade de Jerusalém que Jesus se referiu ao inferno, fez essa metáfora. Lá será depositado o lixo da humanidade e o lixo do mundo espiritual. Então só haverá lixo. Os piores dos piores estarão lá, certo? Então é uma dimensão, não tem saída. Ele continua, verso 27, diz: rogo-te, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, que o mandes, né? No caso, mande Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que desse testemunho, para que não venha para esse lugar. Ou seja, o rico fica preocupado com os que estão vivos, e quer que Lázaro ressuscite, vá à casa do pai dele, falar para os irmãos dele, que ele foi para o inferno, para que eles não vão, para eles não irem para lá também. E Abraão vai responder nessa metáfora de Jesus que eles têm Moisés e os profetas, ou seja, tem a palavra, tem a pregação, tem homens de Deus, representantes de Cristo nessa terra pregando o evangelho. E muitos não creem. E Abraão vai terminar dizendo: se eles não creem nesses representantes de Cristo, nos que pregam a palavra, também não acreditariam se até um morto ressuscitasse e fosse lá pregar para eles. E não acreditariam mesmo. Certo? Porque são homens sem fé. Como a gente viu lá no outro vídeo em Romanos, são irreconciliáveis, aborrecedores de Deus. Aquela lista toda que Paulo falou lá. Certo? Então essa é a realidade do inferno. São algumas características desse lugar terrível. Ninguém sabe a composição real, isso de fato a gente não pode falar. Ah, vai queimar, vai torrar, vai sapecar, vai cozinhar, ninguém sabe. Eu não quero estar lá para ver. Não quero. Mas o inferno é real. E para finalizar, quem morre hoje? Para a gente explicar aquela passagem do final, vai para onde? Então vamos pensar da seguinte maneira: quem morre com Cristo hoje, o que acontece? O corpo desce à sepultura, se decompõe, vira pó. A alma, seio de Abraão, paraíso, descanso, consciente. Qual é a base bíblica? Temos duas:
Primeiramente, a passagem da crucificação, quando o ladrão vira para Cristo e pergunta para ele para lembrar dele quando Cristo entrasse no reino dele. E Jesus fala para ele: olha, em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. E a passagem de Apocalipse, em que João vê a alma dos santos abaixo do trono de Deus, clamando por justiça, até quando o poderoso Senhor permitirá que o sangue inocente seja derramado. Jesus responde para eles: tenham mais um pouco de paciência, até que o número dos teus irmãos estejam completos. Certo? Então, não existe doutrina do sono da alma. Quando Paulo, isso é uma interpretação errada do texto da carta de Paulo a Tessalonicenses, quando Paulo fala: irmãos, não sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Quando Paulo está falando dorme, ele está falando está colocando em pauta aí um eufemismo, ou seja, o que é o eufemismo? É substituir uma palavra pesada por uma palavra leve. Ninguém chegar e falar a palavra pesada, dizer que alguém morreu, assim de cara, parece ser um pouco ofensivo, então ele substitui a palavra por descansou, partiu. Nesse caso ele usou dormir. Ele sempre usa em várias passagens dormir, ou seja, a morte. Mas não significa que a alma está dormindo. Ninguém está dormindo dentro da sepultura. O corpo se decompôs, a matéria, e o espírito volta a Deus. A alma está no paraíso lá, descansando para o dia do juízo. Da mesma maneira, quem morre sem Cristo, também o corpo vai para a sepultura, se decompõe, e a alma é levada para o Hades, igual a gente falou lá no início. Lembra? Hades, a transliteração de Sheol, porque no Antigo Testamento não se tinha conhecimento a respeito do lago de fogo e enxofre. Ainda não se tinha conhecimento sobre esse lugar. Só do inferno, no caso do Hades, o lugar onde só está a alma, certo? Então o Hades é um lugar de tormentos, é um lugar ainda preparatório para o lago de fogo e enxofre. Não é o mesmo lugar ainda. Então o cristão que morre, o corpo vai para a sepultura, se decompõe, a alma vai para o seio de Abraão. Quem morre sem Cristo, o corpo se decompõe e vai para o Hades, onde só está a alma. E depois, no dia do juízo, quando Jesus vier e der a ordem para que os mortos ressuscitem, quem morreu com Cristo? O corpo ressuscita primeiro, se junta com a alma, é transformado em um corpo incorruptível e assim para estar com o Senhor para sempre. E aqueles que morreram sem Cristo, da mesma forma, o corpo levanta da sepultura, a alma sai do Hades, entra novamente no corpo, é transformado num corpo indestrutível e é lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, não haverá morte mais nem para santos e nem para os salvos, nem para os condenados. A morte será lançada também no lago de fogo e enxofre. Como a gente vai falar aquela velha metáfora, a morte vai morrer também no dia do juízo. Ela será lançada à morte, vai ser o último inimigo a ser vencido. Então vai ser lançado o diabo, o falso profeta, o anticristo e todos os condenados, já ressurretos, com corpos indestrutíveis e imortais também, para sofrerem o resto da eternidade nesse lugar de tormentos. Então, muito cuidado, o inferno é real e doloroso. Amém? Deus abençoe, esse vídeo ficou muito grande, peço perdão, mas que o assunto é de suma importância. Ainda demos uma resumida aí, porque é um assunto muito extenso. Tá bom? Deus abençoe, estamos juntos, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.